Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto, serei o mediador dessa semana. Antes da gente começar, convido todas e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio falaremos sobre o perfil racial e o gênero de quem escreve nos principais jornais do país. Para isso, convidamos Isabelle Sá, graduanda em Direito pela Unesa, e Raíssa Macedo, doutoranda em Ciência Política no IESP-UERJ e pesquisadora do Manchetômetro. Olá, bem-vindas. Obrigado pela participação. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês dois para conversar sobre esse tema. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando um pouco da pesquisa que eu participei. Na última década, as desigualdades raciais e de gênero na esfera pública têm sido mais recorrentemente destacadas e denunciadas do que eram tempos atrás, o que em alguns momentos motiva discursos de celebração. Entretanto, o mais recente estudo publicado pelo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, nos mostra que não há muito que comemorar. Esse mês, o GEMA publicou o levantamento Raça, Gênero e Imprensa. Quem escreve nos principais jornais do Brasil? Que a partir de uma base de dados compartilhada com o Manchetômetro, analisou o perfil racial e de gênero das pessoas que escrevem nos principais jornais brasileiros, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo. Vamos lá. O estudo realizado pelo GEMA mostra que, a despeito do surgimento de narrativas supostamente mais inclusivas, as desigualdades de gênero e, sobretudo, raciais permanecem alarmantes na grande mídia brasileira. Isabelle, você poderia nos apresentar um panorama geral dos resultados encontrados no levantamento? E como vocês duas analisam o cenário identificado pela pesquisa? Bom, acredito que seria ideal começar explicando um pouco como foram feitos os levantamentos dos dados que compõem a pesquisa, né? Ela se deu a partir de 3 principais fases, né? A primeira, nós extraímos uma amostra aleatória de 21 edições publicadas entre janeiro e julho de 2021, em cada um dos veículos, no caso o Estadão, Folha de São Paulo e o Globo. Logo depois, nós capturamos manualmente as informações de cada uma das pessoas que assinaram matérias nesses jornais e, por fim, fizemos a heteroidentificação racial dessas pessoas. Com os dados coletados do perfil dessas pessoas que assinaram as matérias, a gente conseguiu chegar a conclusões de que a mídia brasileira ela ainda reproduz muito o padrão de desigualdade racial e de gênero, né? Ainda mais comparada à composição racial da população brasileira. Então, assim, o resultado é de um número que não condiz com a realidade do povo brasileiro. Para você ter uma ideia dos dados, né, os brancos, eles são maioria entre os produtores de conteúdo que assinam as matérias nos jornais. Eles chegam a representar 84% da amostra total, e isso representa o dobro do espaço que eles ocupam na população brasileira, que é de 43%. Sobre o dado que a Isabelle trouxe, eu queria só acrescentar que eu dei uma olhada no estudo e a distribuição de gênero também, como ela falou, também é desigual, né? Menos do que a racial. Mas, pelo que a pesquisa mostra, as mulheres representam cerca de 1/3 da amostra, né? Isso nos 3 jornais, mais ou menos, essa é a média. Então, existe uma desigualdade aí tanto de gênero quanto racial, sendo a racial mais grave, aparentemente. Tirando esse dado que eu achei interessante, queria primeiro parabenizar pelo estudo, né? Muito, muito legal, muito interessante. Os estudos do GEMA, como um todo, são muito importantes, né, nas pesquisas sobre desigualdade no Brasil. E uma característica que eu achei legal também dessa pesquisa específica é essa ideia mais interseccional, né? De trazer diversas categorias importantes, diversas características importantes de serem analisadas, que é gênero, raça, mas vocês trazem também idade, a profissão, né, se as pessoas são formadas ou não em jornalismo. Eu acho importante trazer essas relações existentes entre as categorias, porque a gente sabe que as identidades das pessoas não são fixas. Elas têm uma fluidez, elas se relacionam entre si. Então, é importante considerar
esse tipo de informação, inclusive para poder produzir políticas públicas ou não, né, que sejam adequadas. E aí a gente vê que o cenário que a pesquisa trouxe é bastante grave ainda, né, em termos de desigualdade, mas não é exatamente surpreendente, eu acho. Infelizmente, acho que já dava para esperar, de certa forma. Inclusive, eu li recentemente uma entrevista da antiga ombudsman da Folha, mas que hoje ela compõe a editoria de diversidade, né? Acho que ela é presidente da editoria, algo assim. E ela acertou o número, foi muito perto do que vocês encontraram aí na pesquisa sobre a Folha, que ela falou que no máximo 10% de pessoas negras. E pelo que eu me lembro dos dados de vocês, é mais ou menos isso mesmo que aparece. Então, realmente, nem mesmo para quem está na Folha seria tão surpreendente assim a informação. O fato é que ainda tem muito a avançar no sentido das desigualdades, tanto de gênero quanto raciais, no jornalismo brasileiro ainda. E, ao mesmo tempo, que esse suposto compromisso que existe com a equidade, principalmente racial, nos jornais, a gente pode ver que tem sido estritamente retórico, né? Pelo menos prioritariamente retórico. No caso da Folha, por exemplo, que eu estou falando aqui, ela em 2019 lançou essa editoria de diversidade. Em 2021 lançou um novo conselho editorial, procurando, segundo eles, reforçar a diversidade tanto de gênero quanto raça, religião. E aí, em 2019, voltando aqui ao dado de 2019, eu lembro que eles trouxeram realmente nessa editoria de diversidade várias personalidades negras importantes, como a Sueli Carneiro e o Tiago Amparo, mas a Sueli Carneiro, que é uma mulher assim super importante tanto na militância quanto na intelectualidade negra do nosso país, se retirou dessa editoria depois de uma publicação de um artigo racista na Folha de São Paulo por um autor que eu nem sequer me lembro do nome. Mas teve esse artigo racista, gerou uma super polêmica, e aí ela se retirou, o que, assim, mostra que talvez essas pessoas que estão sendo chamadas para compor um corpo mais diverso, né, na editoria e no jornalismo da Folha como um todo, sejam mais para dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa. Uma questão sobre as pautas de gênero que eu achei interessante também é que elas parecem ter mais permeabilidade, né, nos jornais, e aí a gente pode discutir isso mais para frente, mas ainda o que a pesquisa mostra é que ainda é muito reduzida a mulheres brancas, porque, por exemplo, além das mulheres negras serem minoritárias, só tem, em todos os jornais, vocês só encontraram uma pessoa trans, né? São mulheres brancas e mulheres cis, e homens cis também, prioritariamente. Então, são pontos aí a se destacar, porque mesmo onde está aparecendo mais diversidade, ainda é uma diversidade muito restrita. Segundo o levantamento, os 3 veículos estudados são desiguais tanto em termos de raça quanto de gênero, como vocês falaram. Contudo, 2 questões se destacam. A primeira delas é que, em relação a estudos anteriores produzidos pelo GEMA, a desigualdade de gênero entre as pessoas que escrevem nesses jornais diminuiu. A que vocês atribuem essa mudança? Bom, eu achei muito interessante essa pergunta, porque existe uma hipótese levantada no estudo que não é levantada necessariamente para a desigualdade de gênero, mas que ela responde essa pergunta. Na análise feita da distribuição de faixa etária por gênero, né, que cruza esses 2 dados, a gente observou que as mulheres se concentram nas faixas etárias mais jovens, ao passo que os homens se concentram nas faixas etárias a partir dos 50 anos. E com esse dado a gente levantou 2 hipóteses que são potencialmente válidas. A primeira delas é que o desequilíbrio observado ele pode, né, ter a ver com uma mudança cultural, em prol de maior igualdade de gênero, que afetaria essas categorias de entrada, né, que são as mulheres que estão entrando agora, que são mais jovens, ou a hipótese de que esses jornais têm mecanismos internos que promovem a exclusão ao longo da carreira. Mas, assim, tendo essa visão de que estudos anteriores mostravam uma desigualdade de gênero maior ainda, eu acredito que essa primeira hipótese possa ser uma resposta para essa pergunta, de que vem acontecendo uma mudança cultural e que
para a igualdade de gênero, ela é mais penetrável, né, nesses ambientes do que outras igualdades, no caso. No caso, a gente referindo só a homens e mulheres, né, cis, e não a pessoas trans, que realmente tem essa subrepresentação. Mas eu acredito que é realmente essa tendência de maior igualdade, dessa mudança cultural que vem acontecendo. Tanto que isso se prova a gente analisando, né, a idade das mulheres que estão nessas equipes, né, que realmente tendem a ser as mulheres mais jovens e homens mais velhos. Isso sugere aquela coisa que a gente estava falando. Provavelmente, em cargos mais poderosos, são ocupados por homens e mais velhos. Então, a gente conseguiu, né, identificar isso e coloca em pauta, né? Tem mais representação de gênero? Tem mais mulheres mais jovens. Eu acho que tem que ter mulheres em todos os cargos, né? Em todas as idades. Então, é algo que tem que ganhar atenção também, né? Tem que ser observado. Eu achei essas duas hipóteses muito interessantes. Acho que seria super legal também investigá-las mais a fundo, né? Eu acho que elas fazem muito sentido. As duas questões, embora as duas apontem para direções diferentes, né? Eu acho que as duas provavelmente estão corretas, me parece, né? Uma impressão. Tem muito essa coisa do etarismo também, né? De mulheres mais velhas não são mais consideradas tão valiosas. Pessoas mais velhas, no geral, não são consideradas tão valiosas para o mercado. Mas homens mais velhos são, pelo menos assim, no senso comum, mais associados à sabedoria, experiência e tudo mais, né? Mulheres não, elas aparecem mais como descartáveis. Então, eu acho que essa presença de mulheres mais jovens pode com certeza sinalizar realmente essa entrada propiciada pelo movimento feminista e tudo mais, por essas reivindicações que têm ganhado força já há muito tempo, mas nas últimas décadas acho que de uma maneira ainda maior. Mas acho que também tem muito a ver com essa questão de hierarquias de poder, né? Parece ter muito a ver com isso. E aí eu acho interessante destacar que essa mudança, eu acho que tem muito a ver mesmo com o espaço do movimento feminista no Brasil, que tem maior visibilidade, claro, sempre destacando que é um movimento feminista diverso, plural, mas que quem tem mais visibilidade é o feminismo branco, no final das contas. Mas é um movimento que me parece, pelo menos em comparando com questões raciais, me parece ter uma receptividade maior, uma aceitação maior na esfera pública. Além de um fato assim, incontestável, que aí a gente tem dados sobre isso, de que mulheres são mais escolarizadas do que homens, em todos os níveis de ensino. Então, por mais que elas estejam menos presentes em posições de liderança e sejam pior remuneradas no mercado de trabalho como um todo, se torna cada vez mais inevitável que elas apareçam, né? Nessas posições, inclusive dentro do jornalismo. Acho que antes da gente começar a gravar, a Isabelle até comentou que acho que mais mulheres são formadas jornalistas do que homens, né? Então seria muito ridículo se não tivesse uma quantidade razoável de mulheres nesses jornais. Mas eu acho que é por aí, assim. Essa é uma discussão da presença de mulheres na esfera pública que já está sendo pautada há um bom tempo, tem uma pressão muito grande dos movimentos, então acaba que consegue ter uma penetração maior do que outras pautas envolvendo opressões, né? A segunda e principal questão de destaque nos achados do estudo é que, enquanto a desigualdade de gênero foi abrandada, a desigualdade racial segue gritante, com pessoas brancas representando 84% do total de produtores de conteúdo dos veículos, a Isabelle mencionou, que explica um cenário tão desigual e quais iniciativas vocês estão vendo que poderiam ser tomadas para remediar essa situação. Bom, pensando no que pode explicar um cenário tão desigual, eu acho que não tem como falar muito além de racismo estrutural. Eu acho que é isso que pauta a desigualdade racial, né, nos ambientes, nos locais, nas narrativas, em tudo. E em relação a iniciativas que estão sendo feitas para poder remediar essa situação, para poder, né, dar fim a essa desigualdade, no estudo nós mostramos que alguns dos jornais, na verdade, um dos jornais tem, né, iniciativas de igualdade dentro das suas equipes,
Porém, são iniciativas que não têm dado muito certo, não têm dado muito resultado, porque nós ainda vemos muito essa desigualdade no perfil de quem escreve. Como pesquisadora, eu posso dizer que eu acho que o próprio estudo, né, a coleta de dados é uma grande iniciativa, porque tornando esses dados públicos, eu acho que a gente acaba fazendo pressão, né, nos jornais, pressão nas equipes, nas chefias, e é a forma que nós temos de como lidar, né, com esse dado. Eu acho que, como pesquisadora aí das ciências sociais, a gente tem que tornar público as diferenças que estão na nossa sociedade. Só complementando, trazendo um pouco sobre a questão dessa desigualdade, né? Obviamente tem muitos fatores que podem explicar e eu não sou capaz de falar de todos eles. Mas eu acho que um conceito muito bom da Cida Bento é de pacto narcísico da branquitude. Que seria mais ou menos a ideia do privilégio branco mesmo e de como nós brancos tendemos a perpetuar essas relações hierárquicas de poder e nos relacionar entre nós e fazer indicações entre nós, né? Temos redes de contato e darmos oportunidades mais para pessoas brancas. Então, sendo consciente ou inconscientemente, porque também existem vieses inconscientes, claro. E aí a gente tem que pensar também não só quem são os jornalistas, mas quem é que são os donos dos jornais. Nenhum desses jornais passa nem longe, nem perto de ter algum proprietário negro ou negra. São todas pessoas brancas, de famílias historicamente donas, proprietárias de veículos de comunicação e de outros tipos de empresas também. Então, essa ideia de pacto narcísico da branquitude é que a gente tende a perpetuar nossos próprios privilégios, né, enquanto brancos. Então, isso seria uma das questões aí para explicar um cenário que permanece tão desigual, mesmo com uma maior democratização, claro que também ainda não é o ideal, mas uma maior democratização do acesso às universidades, à educação como um todo, né, a formação superior. E a gente vê que tem muito mais pessoas negras nesses lugares, então por que não teriam mais pessoas negras também trabalhando nos jornais? Isso não faz sentido, não é justo. Então, eu queria só também destacar aqui alguns achados da pesquisa que a Isabelle participou, que eu achei bem interessantes, em relação à questão racial. Um é que nos jornais como um todo, nos 3 jornais, menos de 10% dos colunistas fixos é composto por indivíduos não brancos. E aí, uma coisa bem legal também, bem interessante que eles acharam, é que quanto mais importante, digamos assim, o espaço dentro do jornal, menos pessoas negras escrevem neles. Então, tipo assim, reportagens, notícias, tem uma porcentagem de negros. Colunas, que são textos mais opinativos, já diminui. E aí, nas editorias, que é quem, no fim das contas, realmente toma decisões, é um número muito pequeno. Eu acho que tanto no Estadão quanto no Globo, eu posso estar errada aqui, se Isabelle puder me corrigir, me corrija, não existem pessoas negras nas editorias. Eu acho que só na Folha que existe. E ainda é muito pouco também. E outro tema interessante que eles descobriram é porque eles analisaram as temáticas que são abordadas, né? Como de maneira geral. E aí a temática que mais aparece sendo escrita por pessoas negras, sendo abordada por pessoas negras, é a de causas e movimentos sociais. O que ainda é muito pouco, assim, a porcentagem ainda era irrisória. Os brancos ainda escrevem majoritariamente sobre tudo, assim, eles ainda dominam todos os assuntos. Mas onde aparecem mais pessoas negras são em causas e movimentos sociais, o que está muito associado àquela ideia de que negros só podem falar sobre raça, negros só podem falar sobre racismo, só podem falar sobre cultura, e olha lá, né, cultura popular, enfim. E de que não são qualificados o suficiente para abordar economia, saúde, educação, outras temáticas que, obviamente, também impactam as vidas de pessoas negras e nas quais eles também produzem bastante a respeito. Né? Ainda temos muitos profissionais extremamente qualificados para falar sobre todos esses assuntos em todas as raças, todas as classificações raciais no Brasil. Como a Isabelle falou, o que tem sido feito? Acho que pouquíssima coisa tem sido feita, e o que tem sido feito ainda é muito pouco efetivo.
A Folha, por exemplo, tem essa editoria de diversidade, mas a gente não, pelo menos na pesquisa do GEMA, a gente não vê isso se convertendo até então em muito mais pessoas negras em espaços de poder, né? E aí, o que fazer, né? O que pode ser feito? Eu acho que algumas medidas que eu já vi até sendo aplicadas em outros países, e até mesmo no Brasil, mas de uma forma muito minoritária, são políticas mais claras de inclusão e de promoção da diversidade, como até a aplicação de cotas mesmo. Eu acho que seria sensacional se isso existisse. Tem, por exemplo, recrutamento e seleções mais sensíveis a questões raciais, né? Programas de estágio, de trainee, que eu sei que alguns lugares fazem, eu acho que a própria Folha faz isso. Mas também não pensar só em estágio, só em trainee, pensar em posições de liderança. Acho que isso é extremamente importante e que esses estagiários, esses trainees possam avançar dentro dessas empresas, né? Não se limitem a essas posições. Além dessas coisas, acho que uma maior sensibilização, maior treinamento, inclusive para os jornalistas brancos, né? De como lidar com a diversidade que existe no nosso país, que é uma coisa que me parece faltar muito. Inclusive, nos cursos de jornalismo, cursei comunicação, e era um debate praticamente ausente quando eu estava na graduação, e embora já existisse a lei de cotas, parcerias com organizações e coletivos, acho que é importante, é uma coisa que, inclusive, o estudo do GEMA faz, né? Não lembro agora qual é o nome do coletivo com o qual vocês fizeram parceria, mas sei que vocês fizeram com o coletivo de jornalistas negros. E outra coisa que o próprio GEMA também identifica é a ausência de transparência. Não existem muitos dados sobre a raça dos jornalistas. Vocês tiveram que fazer toda uma pesquisa própria, né? Porque não existe, quer dizer, até existe monitoramento, mas é um monitoramento por grupos de pesquisas como o GEMA, não existe um monitoramento das próprias empresas e uma transparência das próprias empresas que ajudaria a responsabilizá-las de alguma maneira. E um último elemento que eu acho importante, pensar para além dessas empresas de comunicação que a gente está tratando aqui, né? Que são as grandes empresas de comunicação. É pensar uma descentralização desses meios de comunicação e dos recursos destinados aos meios de comunicação. A gente tem uma série de veículos alternativos, né, de mídia independente no Brasil, inclusive negros, né? Abordando temáticas negras, que não recebem a visibilidade que poderiam e deveriam, porque tem conteúdos muito bons. E aí eu posso citar aqui alguns deles, porque são portais que eu gosto de acompanhar e realmente tem muita qualidade, como, por exemplo, Alma Preta, Portal Guelé 10, que já é mais antigo, e faz um trabalho fantástico, Notícia Preta, Mundo Negro, enfim, tem uma série de iniciativas jornalísticas que poderiam ser mais valorizadas, inclusive economicamente, porque elas precisam disso para sobreviver, e não são. Então, enquanto a gente permanecer muito atrelado a essa lógica dessas grandes empresas de comunicação, claro, é importante diversificar essas empresas e tentar pluralizar ao máximo elas, porque a curto prazo elas não vão desaparecer. Mas a gente também não pode, acho que, contar só com elas para democratizar a comunicação no nosso país, porque não me parece que é algo que vai dar certo. Como a análise constata, por mais que alguns posicionamentos recentes de indivíduos e organizações pareçam estar mais abertos à diversidade, a prática das empresas de comunicação em questão está longe de representar a pluralidade existente no país. Mas por que uma representação e participação mais equânime dos diversos grupos sociais na mídia é tão importante? Como isso impacta a democracia? Bom, respondendo a primeira pergunta, que é por que essa representação é tão importante, né? Os jornais, eles praticamente se resumem à produção de notícias e à circulação de informação. Passa nas mãos dos brasileiros todos os dias. Então, por que tem que estar concentrada essa produção desse conteúdo, a produção dessas matérias tem que estar concentradas em mãos de pessoas brancas? Se a maioria da população brasileira não branca, esse sistema de desigualdade, ele acaba operando em favor dos brancos, se concentrando na mão dessas pessoas e franqueando a eles essa palavra, franqueando a eles esse poder de influência sobre
a opinião pública, sobre a formação da opinião pública, né? Então, assim, por que é tão importante essa representatividade? Eu acho que a palavra representatividade é o que responde mesmo, né? A pessoa que vai ler aquilo ali no dia a dia, ela tem que se sentir representada. E esse espaço sendo ocupado, sendo franqueado somente aos brancos, ele acaba tendendo a uma exclusão cada vez maior, né? As pessoas não se identificam, não se veem naquele conteúdo, e aí não consomem o conteúdo, não despertam interesse. Então, eu acho que é um ciclo vicioso, né? Respondendo já a pergunta de como isso impacta na democracia, a gente fala no estudo, né, que o jornalismo ele é um espaço muito especial, porque ele tem esse papel fundamental na reprodução simbólica da nossa sociedade. Então, é isso, né, reprodução simbólica. Então, precisa ser reproduzido de forma fiel, né, de forma representativa. A informação, o conteúdo gerado ali, veiculado nesses jornais, ele participa fielmente da formação política dos cidadãos, do que eles vão achar da política, das notícias, do que vem ocorrendo na sua cidade, estado, país. Então, é por isso que ele é tão fundamental, tão importante para o regime democrático, e por isso que essa representação, né, essa representatividade é importante para que a consciência política dentro da nossa democracia, né? Bom, eu acho que a Isabelle já tocou nos pontos assim que eu também considero que são fundamentais para responder a essas duas perguntas, né, interligadas. Mas só tentando complementar, né, desenvolver um pouco mais sobre esses mesmos pontos, eu acho que essa questão da representatividade realmente é fundamental, e por todos esses motivos que ela já elencou, mas também pela questão da própria autoestima desses grupos, né? De se verem reconhecidos, como a Isabelle colocou, de adquirirem uma maior autonomia, né? Aquela ideia que eu não gosto tanto e se banalizou muito nos últimos tempos, mas que de certa forma faz sentido, de empoderamento, né, dos grupos, de eles conseguirem desenvolver suas identidades, suas individualidades de maneira saudável, sem autodepreciação. E aí, com isso, consequentemente, acaba que as pessoas se sentem mais confiantes para o próprio exercício da cidadania, né, para serem cidadãos plenos, tanto no sentido individual quanto coletivo. E, obviamente, isso estimula essa presença, essa representatividade, estimula uma maior participação das pessoas. Elas se sentem incluídas na sociedade, se sentem pertencentes à sociedade, e isso acaba tende a gerar um maior interesse em se engajar nos processos políticos e sociais. E aí, assim, para além dessa questão da representatividade, eu acho que é fundamental a ampliação das perspectivas, né, no jornalismo, na esfera pública como um todo. A importância de trazer uma diversidade de experiências e vivências das pessoas para o jornalismo, para as notícias, para que as pessoas possam ter, justamente durante esse processo de formação de opiniões, como a Isabelle também já mencionou, que é um processo constante, a gente está sempre formando as nossas opiniões, a gente tenha acesso à mais ampla gama de informações e pontos de vista possível, né? O que é fundamental numa democracia, porque, enfim, a mídia, ainda mais contemporaneamente, tem um papel muito importante de informar, de manter as pessoas conscientes ou não, né? Inclusive para o momento que não considero que seja o mais importante, mas é um momento crucial do voto, para que as pessoas possam votar da forma mais informada e mais consciente possível, o que produzirá, provavelmente, tendencialmente, decisões melhores de cada grupo e de cada indivíduo. Então, todas essas questões, a inclusão, a representatividade, tende a gerar um debate público mais robusto, mais responsável e dá maior legitimidade para esse debate também, né? E quando a gente só fala entre brancos, só fala entre homens, só fala entre pessoas cis, e exclui todo o resto, que não é um resto, é tipo a maior parte da população, o debate perde sua legitimidade de alguma maneira. E um último ponto que eu queria ressaltar é que trazer esses pontos de vista diversos
é importante também porque isso acaba dando maior visibilidade para determinados problemas e pautas que se só uma pessoa branca, se só um homem, enfim, qualquer que seja o grupo que seja dominante, tiver espaço, tiver visibilidade, esses problemas não vão aparecer, né? Eles não vão ser destacados porque essas pessoas não têm a vivência, a experiência que outras pessoas têm, naturalmente. Cada grupo e cada pessoa tem as seus próprios lugares, suas próprias questões. Então, é importante que todas elas sejam contempladas até para que a gente possa enfrentar e lidar com a diversidade e as desigualdades da melhor maneira possível, sabendo que existem perspectivas múltiplas, que não dá para fazer um debate unilateral, porque não se torna debate, né? Deixa de ser debate e se torna monólogo. Obrigado, pessoal, pela participação. Chegamos ao fim. Isabelle, novata aqui no podcast, está convidada para próximos episódios. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre esses dados. Espero poder voltar outras vezes, falar sobre pesquisas futuras, talvez com cenários melhores. Raíssa também, obrigado pela participação. Mais uma vez, parceria aqui no Manchetômetro. Obrigada, André. Obrigada, Isabelle, também. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, excelente. Gosto muito de acompanhar o trabalho do Gema. Adorei essa conversa e que os próximos trabalhos sejam mais interessantes do ponto de vista da pluralidade, né? É isso, para mais informação, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.